E aí galerinha, beleza? Tudo bom? Galera, continuando o vídeo e para o pessoal que está chegando agora, nós estamos falando sobre o pacto que foi firmado entre Abraão e Abimeleque. No último vídeo estudamos o capítulo 21, do versículo 22 ao 26, e nesse vídeo iremos dar sequência a partir do versículo 27. O versículo 27 ele vai começar dizendo que Abraão ele pega ovelhas e bois e dá de presente a Abimeleque. Abraão também separa 7 cordeiras e presenteia Abimeleque, e essas cordeiras que Abraão separou serviriam de testemunha para dizer que de fato ele cavou o poço. Galera, deixa eu trazer alguns elementos aqui para vocês, para a gente entender o que aconteceu ali. Porque a Bíblia traz esse relato, que Abraão coloca ali algumas cordeiras à parte, 7 cordeiras, e dá bois e ovelhas a Abimeleque. Só que o texto bíblico ele para por aqui. Mas o que seria esse pacto, ou o que significa esses animais que foram colocados à parte e como que isso aconteceu? A gente tem que a Bíblia, quando ela traz ali firmar um pacto, ou que ambos fizeram um pacto, essa ideia seria cortar um pacto. Como assim cortar um pacto? Lembra para vocês em vídeos passados que quando Deus firma um pacto com Abraão, Abraão vai pegar 7 animais, ele vai cortar esses animais ao meio e vai colocar uma metade de um lado e a outra metade do outro, ele passa pelo meio. O mesmo acontece aqui nesse pacto, nessa aliança que Abraão ele vai firmar com Abimeleque. Então Abraão não só pegou ali os animais e deu a Abimeleque, não foi só isso que aconteceu. O que aconteceu de fato? A gente tem que não só Abraão, ele deu alguns presentes para Abimeleque, bois e ovelhas, e possivelmente outros presentes, mas também Abraão recebe de Abimeleque alguns presentes. E esses presentes a Bíblia não vai trazer, mas pelo estudo histórico e pelo costume daquela região na época de Abraão, era dessa forma que acontecia. Então imagina Abimeleque dando possivelmente também alguns gados, algumas ovelhas e até outros presentes para Abraão. E esses presentes, de certa forma, simbolizavam uma compensação pelo uso do poço que os servos dele haviam feito. Nesse momento, tanto Abraão recebe e dá presentes, e aí após essa troca de presentes a gente teria ali o pacto de fato sendo firmado. Então imagina que 7 animais foram sacrificados, cortados ao meio, porque a palavra pacto firmado aqui, ou aliança, seria cortar um pacto, seria cortar esses animais, e é colocado ali à parte, e tanto Abraão quanto Abimeleque eles irão passar pelo meio desses 7 animais que foram cortados, suas bandas colocadas ali lado a lado, uma de frente da outra. O que isso significa? O que isso representa? Isso é um ato simbólico e representa que esse pacto ele foi firmado com sangue, o sangue dos animais. Abraão, galera, ele não iria receber, ou não recebeu um título de propriedade escrito de Abimeleque, dizendo que Abimeleque havia dado o que a propriedade do poço era de Abraão, mas a palavra de Abimeleque, o reconhecimento de Abimeleque em relação à propriedade do poço pertencendo a Abraão seria suficiente. E aí eu já falei em vídeos passados, mas para o pessoal que chegou agora nesse vídeo, lembra que naquela região a gente tinha algumas formas de fixar um acordo, ou algumas formas de estabelecer um acordo, um tratado ou um contrato, como a gente conhece. E aí tinha a forma escrita, que é o acordo ou o contrato que a gente conhece, mas tem também
o contrato ou pacto verbal, que foi o que aconteceu aqui entre esses dois chefes tribais. Na verdade, Abraão, chefe tribal, e Abimeleque, rei dos filisteus, rei de Gerar. O pacto é firmado entre os dois, e aí a narrativa vai dizer que Abimeleque ele retorna com Ficol para a terra dos filisteus, e Abraão ele vai plantar algumas tamargueiras. Olha que legal, essa ideia de que Abraão ele plantou algumas tamargueiras não está nesse relato por acaso. Por quê? Era costume naquela região que bosques fossem plantados, e aí a gente está falando de um chefe tribal que é Abraão, e lembra que Abraão ele tinha o costume de em todos os locais pelos quais ele passava, erguer um altar e oferecer sacrifícios ao seu Deus. Só que esses altares que Abraão erguia geralmente eram em bosques, e os bosques serviam para cultuar deuses. Só para você entender do que eu estou falando, quando a gente assiste alguns filmes, a gente vai fazer aqui um paralelo para você entender o que existe por trás dessa ideia de que Abraão plantou tamargueiras. Algumas traduções vai dizer que ele plantou árvores. Aí vamos para os filmes. Quando a gente assiste alguns filmes, e aí a gente tem o título de exemplo, Senhor dos Anéis, a gente tem filmes relacionados a bruxos e bruxas, lembra que nesses filmes, geralmente, os rituais são feitos em bosques, em locais aí onde tem muitas árvores. Então, essa ideia que é trazida nos filmes, no cinema, ela vai se originar a partir de um costume que já existia, inclusive aqui na época de Abraão. Então, quando a Bíblia traz essa expressão de que Abraão plantou tamargueiras, ou em algumas traduções que Abraão plantou árvores, isso Moisés ele está dizendo que Abraão vai estabelecer, ou ele vai plantar um bosque, e nesse bosque, ao invés de ser cultuado outros deuses, deuses pagãos, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, ele seria cultuado. Que seria aí a forma pela qual Abraão testemunhava, e de uma forma comum ele divulgava o Deus ao qual ele servia. O bacana, galera, que nesse texto aqui a gente tem a palavra Yahvé, né, que é Deus ou Senhor, e alguns outros elementos ou atributos ele é acrescentado aqui nesse texto. A gente tem El Olam, né, que seria Yahvé El Olam. A Bíblia ela vai trazer sempre ali o nome de Deus, né, ou o Senhor de Abraão, Yahvé, mas aqui ela traz El Olam, e esse Olam ele vai representar coisas ocultas, isso do hebraico, ou é um tempo indefinido. Então, quando a gente tem essa ideia de o Deus eterno vai ter origem nesse versículo aqui, nesse capítulo e nesse fato. Por que eu estou falando isso? É a primeira vez que esse termo El Olam vai aparecer na Bíblia, e vai aparecer acompanhando o nome de Yahvé. Então aqui está sendo trazido a ideia de um Deus eterno, ou um Deus desconhecido. Seus atributos são desconhecidos, mas é um Deus infinito e um Deus eterno. É mais ou menos essa a ideia. Eu não vou entrar nessa seara, porque eu acho que não é interessante, né? A não ser que vocês achem que é interessante, e comenta aí, a gente faz um vídeo sobre esse assunto. Então Abraão ele começa a plantar ali algumas tamargueiras, e ele estabelece um altar, ou ele cria um bosque ali para cultuar o Deus dele, que era o Yahvé El Olam, ou Deus eterno, ou Deus ao qual não se conhece os seus atributos. O nome desse lugar a gente tem que só finalizando, Beer-seba. Esse Ber significa poço, e Seba ele vai ter duas traduções. Seba vai representar juramento ou sete. Então, quando a gente tem Beer-seba, seria poço do juramento ou poço dos sete, ou sete poços. A ideia mais aceita
é que seria, e a própria Bíblia, o próprio texto vai dizer que Abraão chama esse local de Berseba, é justamente porque ali ele estabeleceu uma aliança, ele fez um juramento. Então o nome Berseba significaria aí lugar de juramento, ou poço de juramento, ou local onde foi firmado um pacto. Acho que é isso, tá, galera? Todos os elementos da narrativa foi trazida. Quando a gente tem aí esse pacto sendo firmado entre Abraão e Abimeleque, a gente tem essa preocupação de Abimeleque de que Abraão futuramente conquistasse as terras que era dele, do rei Abimeleque. Se bem que a terra ela já era de Abraão, né? Deus já havia prometido dar a Abraão aquela terra, que era toda aquela terra ali de Canaã, aquela região. Só que isso aconteceria aí cerca de 400 anos à frente, né? E até porque mesmo Abimeleque não sabia disso, né? Havia somente rumores, mas tinha essa preocupação de Abimeleque, então ele vai firmar um tratado de paz, e esse tratado, a preocupação de Abimeleque é que esse tratado durasse até ali os seus netos, né? Ele queria ter paz. Essa região, como a gente já sabe, é uma região extremamente violenta. Os povos que habitavam ali eram povos extremamente violentos, povos que entravam em guerra por poço, por terras e por qualquer outro motivo. A gente já vem vendo isso ao longo das narrativas, e eram, de certa forma, povos ou tribos que se originaram de uma mesma família, de um mesmo povo. Mas é isso, tá, galera? A gente consegue perceber que durante toda a trajetória de Abraão, Deus vai abençoar ele, Deus vai fazer com que Abraão prospere de uma forma muito grande, e as pessoas que estavam em volta ali de Abraão, ou que conheciam Abraão, percebia isso, a mão de Deus guiando Abraão, e isso só foi possível porque Abraão ele confiou em Deus, Abraão ele se entregou a Deus, ele permitiu que Deus o guiasse. Abraão vai ter algumas falhas em alguns momentos, como a gente já percebeu, os momentos aí que Abraão mente acerca da relação dele com Sara, mas ainda assim Deus continuou abençoando ele. E quando Isaac nasce, acho que é o momento que a fé de Abraão ela se fortalece, e aí nos próximos vídeos a gente vai entrar no momento em que Deus ele prova a Abraão, né, que Deus vai pedir para Abraão oferecer o filho dele em sacrifício. Só que isso é conteúdo para os próximos vídeos. É um dos momentos também extremamente lindo da narrativa de Abraão. Lembra que nesse momento H já está fora do clã, H já foi expulsa, e H segundo o entendimento é que ela tenha voltado lá para o Egito, para a terra de onde ela saiu, e agora se encontra só Abraão, sua esposa, o seu clã nesse momento. A gente finaliza aqui e dá continuidade à história de Abraão nos próximos vídeos. Galera, se você curtiu, dá um like, ou compartilha, se inscreve no canal. Eu tenho 80% das visualizações de não inscrito, então se inscreve, dá uma força. Eu tô aqui há um tempão gravando com vocês, depois tenho que editar, é um tempo muito grande que eu perco. Perco entre aspas, porque eu não perco, mas acabo ganhando, cresço também, adquiro conhecimento, tá? Mas assim, dá essa força pra gente, tá bom? Abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.